Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sendo derramada abundantemente na vida dos irmãos e das irmãs. Quero agradecer o privilégio de estar com os irmãos e as irmãs, nesse momento quando a igreja celebra, nas celebrações dos 50 anos desta igreja, e de reencontrar também irmãos e irmãs de longa data. É um privilégio que Deus tem nos dado conhecer, conviver e experimentar junto alguns momentos da vida da nossa igreja. Trazemos a saudação a esta igreja, não só da primeira igreja de Fortaleza, mas também da diretoria da Assembleia Geral da nossa igreja. Nós, como igreja, nós temos muitos desafios. Algumas pessoas me perguntaram como vai a nossa igreja. E esta é uma pergunta difícil de responder, mas de modo geral nós enfrentamos um desafio muito grande que é na área da evangelização. É a nossa responsabilidade primeira que o Senhor Jesus nos deu. Antes de Ele subir aos céus, depois da sua ressurreição, Jesus reuniu os seus discípulos e ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta ordem do Senhor Jesus, antes de subir aos céus, era o resumo de tudo aquilo que ele fez durante 3 anos, de tal maneira que ele quis deixar muito claro de tudo que eu ensinei para vocês, de tudo que eu mostrei por atos e por palavras. Eu quero que vocês façam discípulos, Esta é a grande recomendação do Senhor Jesus para todos nós. E nós precisamos mais do que nunca recuperar e renovar o nosso amor e a nossa disposição por fazer discípulos do Senhor Jesus. Orando com as pessoas, estudando a palavra, mostrando o amor de Deus, ajudando as pessoas a entender que é um propósito de Deus para a vida delas. E todos nós podemos fazer isto. Isso não é tarefa para pastores, não é tarefa apenas para os presbíteros, para os missionários. É tarefa para todo crente. Todo aquele que serve ao Senhor precisa se ver dentro dessa responsabilidade que o Senhor Jesus nos determinou. E diante dessa responsabilidade é que a nossa igreja, nós estamos realizando no mês de novembro, no dia 14 de novembro, quarta-feira, até domingo, 18 de novembro, aqui bem pertinho de São Paulo, em Sumaré, na Estância Árvore da Vida, o nosso Congresso Nacional de Evangelização. E nosso desafio a toda a igreja para se fazer presente, para estar presente aqui da igreja de Sacomã. Quem sabe os irmãos lotam ônibus. Eu sei que a igreja de Sacomã sempre gostava de viajar, né? Foi a Santo Antônio da Platina, foi em muitos locais, né? Vocês tinham fama de... Era um povo que quando se dispunha a viajar, faziam viagens, não tinha tempo ruim para sair e viajar. Então, quem sabe o desafio de sair um ônibus aqui do Sacomã, né? Para ir para o congresso. Algumas pessoas que eu tenho falado, às vezes têm reclamado, achado que está caro o congresso. É o preço mais acessível, começa com R$400, se quiser ficar em hotel, lá tem um hotel, um pouquinho mais caro, né? Mas R$400 para 4 dias é um belo do investimento, né? Não é uma despesa, é um investimento que você faz na sua vida e na vida da sua igreja. O grande assunto do nosso congresso vai ser sobre discipulado. O preletor principal é um pastor que eu conheci nos Estados Unidos, tive vontade de ouvi-lo, de ler seu livro.
um homem apaixonado pelo tema do discipulado. Ele iniciou uma igreja há 28 anos atrás, num bairro da cidade de Indianápolis. Começou essa igreja, hoje a igreja tem mais de 2.000 membros, com trabalho de discipulado. E todos na igreja estão envolvidos em fazer discipulado, ou seja, reunindo-se semanalmente. Você encontra com uma pessoa semanalmente para estudar a Bíblia, para orar com ela, para conversar. Isso faz numa forma disciplinada, sistemática, constante, com um propósito, com uma meta de preparar aquela pessoa para que ela reproduza isso também com outras pessoas. E esta igreja tem sido muito abençoada. Eu visitei esta igreja e esta é a razão pela qual nós o convidamos para ser um dos preletores nesse congresso. Vamos ter muitas oficinas, grupos de trabalhos e a oportunidade de reencontrar o povo presbiteriano independente esparramado por todo o Brasil. O grande desafio é o convite aos irmãos, às irmãs, para estarem com a gente no Proclame, 14 a 18 de novembro, pode ser pago no cartão em várias vezes, parcela, né? Nem sente. Às vezes a gente gasta dinheiro, a gente vai um final de semana aí numa churrascaria, numa pizzaria, né? A gente gasta uma nota lá, vai comprar um celular, você não quer mais daquele celular que só faz chamada, você quer daqueles que tem múltiplas funções, né? E a gente às vezes não tem nenhum receio de gastar, às vezes com um produto que às vezes tem utilidades para a gente, mas pouco serve para o trabalho da igreja. E este é um investimento que vale a pena fazer. Eu gostaria, jovens, adolescentes, a igreja tem bastante adolescentes, vai ter lá uma oficina também trabalhando com adolescentes, né? O nosso coordenador nacional de adolescentes vai dar uma oficina para o trabalho de evangelização com adolescentes e com jovens. Que Deus abençoe e que possamos ter uma bela representação da IPI do Sacomã, lá de 14 a 18 de novembro em Sumaré. Amém? Agora vamos ler o texto bíblico para a nossa meditação nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 1 a versículo 19. Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 19. Vamos ouvir a leitura da palavra com reverência e atenção, assentados mesmos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te
e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi, e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Este texto que nós lemos, como os irmãos, as irmãs puderam observar, ele narra a conversão de um dos maiores cristãos que nós conhecemos, o apóstolo Paulo. Ele era um homem religioso, um homem culto, uma excelente formação teológica, acadêmica. Ele estudara com um dos melhores mestres da religião judaica de então. Com certeza, Paulo se destacava dos demais companheiros e estudantes da sua época pela sua inteligência, pela sua dedicação, pelos resultados dos seus estudos. E Paulo se tornou um grande mestre destacado da religião judaica. Contudo, esse texto mostra uma coisa muito importante, que Paulo, embora fosse um homem culto, sábio, um erudito, habilitado nas questões religiosas do seu povo, conhecedor profundo da história do povo de Israel, faltava uma coisa muito importante, que era a sua conversão. E a conversão marca o início da vida cristã, a entrada na igreja deste servo de Deus. E esta história colocada aqui nesse texto bíblico, eu quero crer para mostrar pelo menos duas coisas. A primeira delas, que ninguém pode pertencer à igreja de Jesus Cristo sem conversão. Você só pode entrar de fato, de verdade, na igreja de Jesus Cristo pela porta da conversão. Só podemos pertencer à igreja de Cristo quando há conversão. Podemos frequentar, podemos fazer, estar em contato com a comunidade, a igreja de Cristo, mas o pertencer à igreja de Cristo requer o novo nascimento, a experiência da conversão. E que essa experiência é a base de tudo. Nós não podemos ter uma vida cristã sem que tenha havido conversão. Podemos conhecer muito sobre a religião, sobre a Bíblia, sobre a história da igreja, podemos ter muitas informações, mas sem a experiência do novo nascimento, que nós chamamos de conversão,
sem essa experiência de transformação, então tudo se resulta apenas em atividades religiosas. E aqui, então, primeiro fato. E o segundo fato que esse texto quer nos mostrar é que esse texto está mostrando o que significa estar na igreja do Senhor Jesus Cristo. O que significa ser a igreja de Jesus Cristo. Então, esta história, aqui narrada no capítulo 9, mostra como entrar para a igreja de Cristo. E mostra como agir dentro da igreja de Jesus Cristo. E é especificamente sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite. Porque esse texto, ao narrar a conversão, ele também está falando da igreja de Jesus Cristo. Ele está falando o que significa ser a igreja, como agir na igreja. Qual é o valor que o Senhor Jesus Cristo dá para a sua igreja. Então aqui não é apenas um testemunho pessoal, mas é também uma história que nos fala a respeito da igreja de Jesus Cristo. É por isso que eu convido então os irmãos, as irmãs, a gente acompanhar esse ensino sobre a igreja de Jesus Cristo. O texto bíblico diz que Saulo, ele no afã de servir a Deus, ele perseguia os cristãos porque via a fé cristã, os discípulos de Jesus Cristo, como um desvio da fé autêntica que ele havia aprendido. E ele se via na obrigação, no dever de desfazer, de destruir aquilo que ele considerava uma heresia, um desvio, um afastamento do povo de Deus. E neste afã de mostrar isto, de comprovar isto, de destruir esta heresia, ele perseguia os cristãos, os levava preso, ele batia, ele maltratava, ele obrigava a blasfemar, como ele mesmo confessa depois perante o testemunho que ele dá perante o rei Agripa e perante outras autoridades. Mas neste afã, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Ele cai por terra e uma voz do céu lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui está um primeiro ensinamento muito importante que Saulo precisava aprender e que nós precisamos sempre lembrar a respeito da igreja de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus pergunta a Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É interessante que Jesus não pergunta para Saulo: Saulo, por que você está perseguindo os meus discípulos? Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Por que você está perseguindo os meus irmãos e as minhas irmãs? Por quê? Mas o Senhor Jesus não pergunta isto. O Senhor Jesus pergunta: por que você me persegue? Percebem, meus irmãos, como é que Jesus considera a igreja? Qual a importância que Jesus dá à igreja? Aqui está a base do ensinamento daquilo que Paulo mais tarde vai escrever nas suas epístolas, que a igreja é o corpo de Cristo. A primeira lição a respeito disto que Paulo recebeu está aqui. Paulo percebeu que entre Jesus e a sua igreja há uma ligação intensa, íntima, profunda, que entre Jesus e a igreja há uma relação indissociável, inseparável, de tal maneira que quando você ofende a igreja de Jesus Cristo, que quando você maltrata, que quando você traz dor, sofrimento, constrangimento, quando você envergonha a igreja, embaraça a igreja e quando com as nossas atitudes nós ferimos a igreja, nós estamos ferindo o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Jesus está dizendo aqui, olhe, entre a minha igreja, entre o meu povo, entre os meus discípulos, entre os meus irmãos e as minhas irmãs, há uma relação tão intensa e profunda que quando você bate lá, dói aqui.
Quando você maltrata lá, maltrata aqui. Que quando você constrange lá, constrange a mim. É isto que o Senhor Jesus está dizendo. E isso é importante para nós lembrarmos, porque é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para Paulo: então, olhe, trate muito bem a minha igreja, respeite a minha igreja, veja a minha igreja com muito carinho. E esta é uma lição que nós aprendemos e precisamos sempre colocar em prática, a necessidade na nossa vida cristã de ter pela igreja de Jesus Cristo, a comunidade dos santos, o povo de Deus, o templo do Espírito Santo, um carinho, um respeito, uma devoção, uma lealdade, porque a nossa lealdade a Jesus Cristo se expressa na lealdade à sua igreja. É impossível servir a Cristo, é impossível amar a Jesus, é impossível obedecer a Jesus em confronto com a sua igreja. É impossível servir a Cristo se você não quer pertencer ao povo de Deus, unido à comunidade dos santos, unido a esta família da qual e pela qual o Senhor Jesus deu a sua vida. E esse texto, irmãos, é sempre uma exortação para nós, de termos pela igreja de Jesus Cristo um carinho, um respeito, uma dedicação, porque esta é a expressão pela qual nós demonstramos o nosso verdadeiro amor ao Senhor Jesus Cristo. Não podemos amar a Jesus se não amamos a sua igreja. Não podemos servir ao Senhor Jesus se não aprendermos a servir ao Senhor Jesus dentro de uma comunidade, junto com uma comunidade e junto com os nossos irmãos. Esse é o primeiro ensino sobre a igreja e como devemos agir dentro da igreja que eu gostaria de deixar com os irmãos e as irmãs nesta noite. O segundo ensino está nesse texto aqui ainda, quando Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade. Lá te dirão o que te convém fazer. Quando o Senhor Jesus disse isso para Saulo, na verdade o Senhor Jesus estava enviando Saulo para a comunidade que estava em Damasco. Observem que Jesus não disse: Saulo, agora sente-se aqui, eu vou te ensinar algumas coisas, como você vai ser crente. Primeira aula, vamos aprender a orar. Segunda aula, Saulo, amanhã você volta aqui, nós vamos aprender a ler a palavra. Terceira aula, você vai aprender sobre perdão. Quarta aula, como vencer a tentação. Quinta aula, como contribuir. Sexta aula, e assim por diante. Jesus não fez isso com Saulo. O que Jesus fez com Saulo? Levanta-te e entra na cidade. Lá tem uma igreja. E lá você vai ser introduzido na igreja. Lá vão te dizer o que é que você precisa fazer para fazer parte da igreja. E lá você vai receber as primeiras instruções. Lá você vai receber as primeiras orientações. É porque é na igreja que você vai aprender a ser cristão. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para Saulo. É isso que o Senhor Jesus está trazendo para ele. Aqui nós vemos uma separação muito nítida de tarefas. Mudar o coração de uma pessoa, só o Senhor Jesus pode fazer através do Espírito Santo. Nós não podemos mudar o coração de ninguém, transformar o coração de ninguém. Ninguém tem este poder. Você não muda nem o teu coração, muito menos o coração de uma outra pessoa. Nós não podemos mudar o nosso coração. Isso é uma obra de Deus. Isso é algo que vem de Deus. E isso Jesus fez com Saulo. Quebrantar aquele coração duro. Aquele coração obstinado, determinado. Aquele coração que quando batia, Saulo quando batia pesado. Não eram as pessoas que iam mudar Saulo. Mas isto é só o Senhor através do Espírito Santo que fez. Estevão pregou,
ele ouviu a pregação, aquela pregação incomodou, mas houve um momento do encontro. E aqui, então, Saulo tem um encontro, seu coração quebrantado, mudado, transformado, esse encontro. Mas agora tem alguma coisa que não é o Jesus que vai fazer, é a igreja que vai fazer, ensinar, discipular, instruir, acolher a Saulo na comunidade e ajudar Saulo, então, a encontrar o seu espaço, o seu caminho. Como foi dito aqui, o Barnabé, né? Importante na vida de Saulo, quando acolheu a Saulo, deu testemunho em favor de Saulo. Quando o Barnabé foi para Antioquia e havia ali muitos cristãos, ele precisou de um auxiliar, de um assistente, e ele foi lá a Tarso, à busca de Paulo, para que viesse o ajudar, para que viesse ensinar com ele na igreja de Antioquia. E a partir da igreja de Antioquia foram enviados para a primeira viagem missionária. Então há coisas que só Deus faz, mudar o coração de uma pessoa. Isto não é a igreja que pode fazer. Nós oramos, nós exortamos, nós pregamos, nós insistimos, nós admoestamos, nós convidamos as pessoas. Mas mudar o coração, só Deus através do seu Espírito Santo. E aqui Saulo foi mudado assim. Mas há alguma coisa que é nossa responsabilidade, que é ensinar. E a igreja é este lugar de ensino, lugar de aprendizagem. Lugar onde nós somos educados na fé, instruídos na fé, onde nós somos exercitados, onde nós somos desafiados a colocar os nossos dons em prática, onde nós somos desafiados a oferecer aquilo que Deus tem nos dado, mas também a receber aquilo que Deus tem dado aos nossos irmãos. Esta comunidade. Ninguém pode ser crente fora da igreja. Hoje há uma possibilidade muito grande. Hoje você liga o rádio, você liga a televisão, a internet, você vê milhares e milhares de mensagens de pessoas falando, de cultos sendo transmitidos online, de cultos sendo transmitidos pela televisão, pregadores 24 horas na televisão, e você vê muita gente falando, e às vezes isso até dá uma confusão na nossa cabeça, porque se ouve muitas vozes, e essas vozes às vezes são contraditórias. Apontam caminhos, às vezes, conflitantes. E às vezes as pessoas têm uma sensação. Dizer, não, mas eu ouço a Bíblia. Essa semana eu estava conversando com um irmão. Nós estamos aconselhando, é um casal que está com uma dificuldade tremenda no seu relacionamento. Minha esposa, reunimos já umas 3 ou 4 vezes com a esposa. E essa semana, segunda-feira, foi com ele. Reunimos-nos com ele, conversamos. Ele tem deixado de ir ao culto. Ele é uma pessoa talentosa, trabalha muito bem com crianças e ele está deixando de ir ao culto. Só vai trabalhar com as crianças. Diz, você precisa assistir o culto, você precisa participar do culto, ouvir a palavra. E ele disse, mas eu na semana eu ouço uma média de umas 20 pregações. Falei, amém. As pessoas que estão ouvindo pregam muito bem, são excelentes pregadores, mas eles nem sabem que você existe. Eles nem sabem onde você mora, onde você vive. E quem vai dar conta de você perante Deus sou eu. Então você tem que estar lá na igreja. Nós nos preocupamos com você, nós é que estamos aqui. Porque muitas pessoas pensam, eu ouço fulano, eu ouço essa mensagem, eu nem preciso ir à igreja, mas nós precisamos de uma comunidade. Nós precisamos de estar junto na família da fé, onde Deus te plantou. Para ali você aprender a ser crente junto com seus irmãos. Para ali você praticar a sua fé, para ali você ser ensinado, instruído. Deus nos coloca na igreja para a gente ser ensinado. Por isso que Jesus está dizendo para Saulo, Saulo, levanta-te e vai para a igreja. Vai, Saulo, para a igreja. É como se o Senhor Jesus também dissesse para nós cada dia, levanta-te e vai lá para reunir junto com o teu povo. Vai reunir. A importância de estar junto com os irmãos. A importância da gente se reunir para aprender a palavra.
Porque é juntos que nós aprendemos a palavra. É claro que a gente, como crente, você ora individualmente na sua casa. Você lê a palavra individualmente. E deve fazer isto. Porque um crente que não ora e não lê a palavra, ele vai definhando espiritualmente. Ele precisa se alimentar por si mesmo, mas ele também precisa se alimentar, estar junto, alimentados na comunhão, junto com seus irmãos. Isso é muito precioso. E Deus estabeleceu a igreja com essa finalidade. Deus estabeleceu a igreja com esse propósito. E há coisas que você só vai aprender juntos. Você nunca vai aprender sozinho. Você só vai aprender juntos. Porque você precisa colocar em prática o que você tem aprendido. E você vai receber o que Deus quer te ensinar através de uma pessoa. Nós somos muito individualistas. O nosso tempo, a nossa sociedade, a nossa cultura é muito individualista. É cada um por si. Mas a fé cristã é um desafio para viver de maneira comunitária. A fé é uma responsabilidade individual. Ninguém pode ter fé no teu lugar por você. Ninguém pode responder a Deus no teu lugar. Ninguém. Você pode ser filho de pais crentes, criado na igreja, como eu fui educado na igreja, cresci na igreja, mas eu precisei de um determinado momento da minha vida de responder a Deus individualmente. Então a fé é um exercício individual. Ninguém pode ter fé no teu lugar. Ninguém pode ter fé por você. Mas o exercício da fé é comunitário. É comunitário, é juntos com os nossos irmãos. E quantas vezes, às vezes a gente tem uma dificuldade, às vezes a gente pensa na hora de vir para reunir com os irmãos, às vezes a gente está cansado, trabalhou a semana inteira, parece que a cama domingo fica mais gostosa, né? A cama domingo é mais deliciosa que durante o dia da semana. E à tarde, então, às vezes, vem aquela, né, como o cearense diz, aquela leseira, aquele cansaço, aquela vontade de ficar em casa, na frente da televisão. Ah, eu fui domingo, fui de manhã, nem preciso ir agora à noite, já estou bem, né? E às vezes há muitas coisas, às vezes até obstáculos, pessoas que às vezes não estavam programadas a chegar, pessoas que às vezes não estavam previstas a chegar, é um telefonema, às vezes é um compromisso, às vezes é um convite. Às vezes é alguém que liga, ninguém te ligou, mas naquele dia convida para ir no shopping, para ir para um cinema, para ir para um passeio, para ir para um restaurante, para encontrar uma turma legal. E às vezes há pessoas que convidam como obstáculos surgindo para a gente não estar junto com o povo de Deus. E quando estamos juntos, às vezes não é a palavra, mas às vezes é um hino, às vezes foi um abraço. Às vezes é o encontro com o irmão que fez bem ao meu coração. E nós saímos daqui renovados e abençoados. Por isso Jesus disse para Saulo, Saulo, levanta-te daí, rapaz. Vai para a igreja. Lá você vai aprender. Você precisa ir para a igreja, porque a igreja é o nosso lugar de aprender a palavra de Deus e aprender a ser crente. Mas ainda há uma terceira coisa que eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos desse texto, que a igreja, como igreja de Jesus Cristo, como devemos nos comportar como igreja de Jesus Cristo. O Senhor Jesus estava trabalhando com Saulo para que ele fosse para a igreja, mas o Senhor Jesus estava preparando também a igreja para receber um novo membro. Então o Espírito Santo já estava lá trabalhando. Ananias, tem uma tarefa para você, tem um irmãozinho que está vindo aí para a igreja e você precisa receber e introduzir esse irmão na igreja. E você vai lá e o nome dele é Saulo. E quando Ananias ouviu esse nome, Ananias ficou arrepiado dos pés à cabeça, porque ele sabia da fama ruim, da fama de mal que Saulo tinha. Diz, eu não, Senhor, esse camarada de jeito nenhum. Vou não. Esse camarada é bravo, é violento, maltratou, não gosto dele. Esse cara fez muita violência com os meus irmãos, as minhas irmãs, é perigoso e eu não quero conversa com gente assim. Eu não gosto de gente assim.
E Ananias estava dizendo para o Senhor: na minha igreja esse camarada não entra. Esse camarada não tem lugar na minha igreja. Não vai ter espaço na minha igreja, não. Mas o Senhor Jesus disse: não, Saulo. Ele pertence à minha igreja. Então você precisa mudar a maneira de olhar as pessoas e você precisa ir lá e receber este rapaz na minha igreja. E Ananias, apesar da dificuldade, ele obedeceu e ele foi. E talvez Ananias tenha chegado lá com alguma hesitação, tenha chegado lá com um pouco de ressabiado, um pouco de receio. Se fosse eu no lugar de Ananias, talvez tivesse levado um porrete, né, deixado no canto da porta assim, porque se cara partir para cima de mim, eu já tenho como enfrentar, né? Ou levava mais alguns irmãos fortes, né, para que se Saulo vier para cima de mim, ele que vai tomar um corretivo hoje, né? E Ananias foi. Mas quando Ananias abriu a porta daquele aposento, eu tento visualizar a cena, ele, em vez de ver um cara, né, lá violento, espumando pela boca, né, ele vê lá uma figura quebrantada, ajoelhada, prostrada, e Ananias começa a ver que houve alguma mudança ali. E quando Ananias se aproxima de Saulo, como é que Ananias chama a Saulo? Veja no versículo 17. E Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saulo, meu, o quê? Irmão. Saulo, meu irmão. Eu imagino que esta palavra para Ananias, para dizer para Saulo, tenha tido muita dificuldade. Mas ele precisava dizer para Saulo naquele momento: Saulo, meu irmão. Ele não está dizendo Saulo perseguidor, Saulo violento, Saulo adversário, Saulo inimigo. Mas ele está dizendo Saulo, meu irmão. Meus irmãos, isto é a natureza da igreja, porque isto é a possibilidade do Evangelho. Que o Evangelho nos dá a possibilidade de você chamar uma pessoa que é inimiga, uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que você não simpatiza, uma pessoa que você não gostaria de conviver, uma pessoa que tem hábitos, estilo de vida, comportamentos que você desaprova, mas que pelo poder do Evangelho você pode se aproximar, você pode abraçar, você pode tocar nesta pessoa e você pode chamar esta pessoa meu irmão, minha irmã. Este é o poder do Evangelho. O Evangelho muda os nossos conceitos. O Evangelho muda a nossa percepção a respeito das pessoas, porque o Evangelho também muda o coração das pessoas. Isto é ser igreja. Quando o Senhor Jesus nos chama para a igreja, para pertencer à sua igreja, Ele também, pelo poder do seu Evangelho, está mudando as nossas percepções, Ele está mudando os nossos preconceitos, Ele está quebrando as barreiras, Ele está mudando a nossa maneira de olhar as pessoas, de encarar as pessoas, pessoas com as quais você às vezes não compartilha, não sentaria junto, mas agora nós podemos sentar juntos e participar da mesa do Senhor. Pessoas com as quais as ideias não batiam, mas agora você começa a olhar a pessoa com o olhar do Senhor Jesus, com o olhar de Deus. E Deus muda a nossa visão, muda a nossa percepção, de tal maneira que podemos ser uma comunidade de reconciliação, uma comunidade reconciliada. Esta é a obra de Deus. Então, às vezes, nós temos rusgas na igreja. Às vezes, nós temos diferenças, nós temos atritos. Porque a nossa natureza humana tem dificuldades, às vezes de aceitar o irmão, de aceitar hábitos, de aceitar culturas, de aceitar comportamentos. Nós temos dificuldades, mas devemos sempre lembrar que o poder do Evangelho é a transformação do nosso coração, é a mudança do nosso olhar, é a mudança das nossas percepções, de tal maneira que nós vemos as pessoas com o olhar da graça de Deus. E podemos viver em reconciliação, podemos andar juntos,
podemos comer juntos, podemos trabalhar juntos, podemos servir ao Senhor juntos, por conta da obra extraordinária do poder do Evangelho de Jesus Cristo nas nossas vidas. Ananias precisava aprender aquela lição, mas Saulo também precisava aprender. Ele precisava ser perdoado. Ali Ananias está perdoando a Saulo por aquilo que ele fez. Meu irmão, nós te recebemos nesta comunidade. Você faz parte do povo de Deus. Para que Saulo pudesse praticar isto. Lá em Atos, capítulo 16, em Filipos, ele foi preso, açoitado injustamente. Mas depois de ser lançado na prisão e aquela libertação maravilhosa, o carcereiro o levou para sua casa. E o carcereiro como que pediu perdão em nome daquela injustiça, lavou as feridas, colocou remédio nas feridas dos açoites, colocou a mesa e eles comeram juntos. E Saulo precisou chamar aquele carcereiro de meu irmão. Ele aprendeu lá, ele praticando aqui, chamando agora o inimigo, o torturador, de meu irmão. Meu irmão. Essa é a natureza do Evangelho. Este é o convite do Senhor Jesus, de nós sermos uma comunidade que pratica a reconciliação, que vive a reconciliação. Como começou isto? A experiência do novo nascimento. Quando o Senhor Jesus nos dá um novo coração, nós podemos entender isto, que a igreja é o corpo de Cristo. Nós podemos entender que a igreja é o lugar onde aprendemos a servir ao Senhor. Não existe nem outro lugar que você aprenda a servir ao Senhor, senão na igreja do Senhor Jesus Cristo. E que na igreja nós aprendemos a praticar o perdão, a reconciliação. Foi por isso que Deus nos colocou numa igreja. Este é o propósito de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós aprendamos a amar a igreja do Senhor Jesus Cristo, a ter por ela um carinho muito grande e a cada dia a cultivar esses momentos juntos como comunidade, povo de Deus, que se reúne aqui para aprender da palavra de Deus, para que possamos praticar com aqueles que estão próximos de nós. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Amém.